Este é o podcast Pode Dançar, produzido pelo Instituto Festival de Dança de Joinville. Com o objetivo de trazer temáticas e personalidades importantes do mundo da dança para um bate-papo de um jeito que você nunca viu. Oi pessoal, eu sou a Lari. Eu sou o Nando e nós somos o Ballet Couple. Além de bailarinos profissionais, somos os hosts em 2024 do Pode Dançar, o podcast oficial do Festival de Dança de Joinville. Eu tô falando no isso último episódio vezes. Você falou que já tinha decorado. E agora errei, é mas isso. Tudo bem, não Acontece. tem problema. Sejam todos muito bem-vindos, em especial a nossa convidada de hoje, a nossa ilustre convidada de hoje, Mapi Cravo. Nossa, eu quero agradecer por esse convite, né? Que muito me honra ter jovens com tanto talento desenvolvendo um projeto lindo que é o Pode Dançar, né? E fora os outros projetos no exterior, né? Sendo bailarinos do Ballet Bolshoi, também saíram da formação e nossa, eu fico muito feliz dessa troca aqui, agradeço a todos, né, por terem me convidado para estar aqui com vocês. Obrigada pela disponibilidade. E a MAP, além de muitas outras coisas que a gente ainda vai conversar nesse podcast, você participa, né, e é diretora também de um projeto muito interessante que é o Dança nas Escolas, né? Isso. Vou ler um pouquinho sobre ele e a gente conversa. O Festival Escolar Dança Catarina é promovido pela Fundação Catarinense de Esportes, o FESPORT, Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e Governo do Estado, com apoio da Secretaria Estadual de Educação, das Secretarias de Desenvolvimento Regionais e das Prefeituras. E é considerado o maior evento de dança escolar do Brasil, com mais de 20 anos de existência. Como foi para você o convite de estar nesse festival e como é, assim, dirigir, participar, como é a sua vivência? Então, o convite a vir aqui no Festival de Dança de Joinville foi até emocionante para mim, porque eu participei do festival lá em 1900 e tanto, né? Jovenzinha, vim para cá competir, então ontem quando eu me deparei aos 41 anos do festival, eu fiquei emocionada, eu disse, poxa, eu estava aqui, passou o tempo tão rápido, né? Então, está sendo uma experiência maravilhosa estar aqui no Festival de Dança de Joinville como convidada, é um outro momento na minha vida, podendo experienciar e conversar com tantas personalidades da dança aqui, né? E foi muito bacana também a conversa com a Sigrid, hoje pela manhã, e assim, estou muito contente. E a parte do Dança Catarina, ele foi um presente de Deus para mim, porque eu tenho a minha vida artística, muitas coisas da minha vida artística estavam acontecendo, mas eu digo que esse é o verdadeiro presente na minha vida, porque esse trabalho é uma construção da cidadania da dança para a criança e para o jovem de escolas públicas principalmente, né? Porque o Dança Catarina até por longos anos era só para escolas públicas, para aquelas crianças e jovens e professores coreógrafos que não têm acesso à informação nem acesso financeiro de circulação. Então, ele foi se construindo esses 20 anos, né? Ele começou como o Festival Escolar Mário de Andrade, de dança. Em 2012, a gente mudou o nome, foi uma luta para conseguir mudar esse nome, que eu gostaria que fosse Festival Escolar Dança Catarina, dança toda a Santa Catarina. Eu achei um ótimo nome. Com certeza, muito que passa a mensagem. Essa é justamente, Larissa, essa é a ideia para que a gente possa oportunizar um espaço de qualidade, que é o palco do Dança Catarina. Não era assim antes, ele acontecia em algumas regiões, umas com um pouquinho mais de condições, outras com nem tanto, um som num ginásio e uma seletiva para ir para o estadual, que ele era um estadual, né? Em Floripa, em Florianópolis. Acontecia depois, ele começou a acontecer o estadual em outras cidades do estado. E fomos negociando até que em 2012 veio o nome Dança Catarina e junto com isso também ele se transformou em 4 regionais e eram
36 mesorregionais, mais 4 regionais, ou seja, por ano eu fazia 40 festivais. Meu Deus, porque são É as muita fases, coisa. são fases do festival, é isso? Ele tem a primeira fase, que antes era municipal, depois passava para mesorregional e depois ia... antes não tinha isso, ia no municipal e direto para o estadual. Depois a gente mudou. Então, passava pelos mesorregionais, que antes eram chamados de micro-regionais, eram 36, e depois eles iam para os 4 grandes regionais. Aí mudou a estrutura, a gente passou a 20 mesorregionais, dividido oeste, centro-oeste, leste, norte e sul, 5 no oeste, 5 centro-oeste, 5 leste, norte e 5 sul, porque a coordenação do evento tinha a ideia de que a gente queria a mesma coisa para todos, o mesmo palco, com todas as estruturas que vocês podem imaginar. É um palco italiano montado dentro de um ginásio, com sonorização, iluminação, linóleo, gelo seco, tudo que a gente pode oferecer dentro das condições que a gente tem, com qualidade para as crianças. Isso é muito legal, porque às vezes essas crianças nunca teriam contato com um palco, com iluminação, com tudo isso, Sim. se não fosse através do projeto. É dar oportunidade e também a condição, né? Isso mesmo, Nando, porque o Dança Catarina, na verdade, ele vai lá naquela cidade pequenininha, aonde, por exemplo, vamos supor, já foi, né? Santiago do Sul, que tem 1.300 habitantes. Nossa! Mas é tão impressionante porque a gente monta um belo palco italiano lá e, pasmem, o público, a cidade inteira, 1.300 pessoas. até o cachorro do prefeito está lá. E é tão fenômeno que eles chegam a levar até cadeiras de praia para sentar e poder assistir o evento, que às vezes o ginásio não dá conta. Então, o que é legal desse projeto e por que eu sou tão apaixonada é porque a gente constrói um palco em cidades pequenas dentro de um ginásio e lá acontece o grande show chamado Festival Escolar Dança Catarina, né? Que é a oportunidade, como você mesmo falou, Larissa, de uma criança ver dentro de um palco, se sentir artista, se sentir um bailarino, né? Ela se ressignifica quando ela entra no palco, porque o palco é o espelho da vida dela. Às vezes, numa cidade tão pequenininha, ela não tem oportunidade de ter esse espaço e nem oportunidade de poder mostrar a arte dela com propriedade. E no palco do Dança Catarina, ela se transforma uma verdadeira artista, uma celebridade na sua comunidade escolar. E às vezes a gente até conversa, em todos os danças, a gente conversa com o público, com os pais, né, com as famílias, para olhar a criança e o jovem, que são eles que vão construir, vão cuidar da gente lá na frente, né? Ter o cuidado, olhar para os seus filhos. Às vezes eu tenho 5 filhos, um do meio ou o final, o mais moço, ou eu não tenho tempo de olhar, ou ele se torna meio que invisível dentro da família, ou anulado. Então, olhar todos os seus filhos com a propriedade, e aqueles que são invisíveis se tornam muito visíveis no palco do Dança Catarina. Eu acho que esse é um grande legado para as crianças e jovens de escolas públicas do interior do estado ter essa grande oportunidade de mostrar a sua arte, e não só para eles. Sim, é muito legal, porque geralmente as crianças, elas têm essa desenvoltura, né? Tipo, a inocência de querer cantar, querer dançar, e não tá tanto ligando pra técnica, nem pra nada. Não, é pela arte mesmo, pela, né, tipo, do coração, assim. E ter esse incentivo, eu acho que deve ser muito importante para as crianças, mesmo as que depois não vão seguir uma carreira de bailarino, ou de artista, ou de cantor, mas como cidadão mesmo, né? Eu acho que muda tanto. Sim, e de qualquer forma pode ser que algumas sigam. Eu vou querer saber também o seu ponto de vista sobre o impacto que isso causa na vida dessas crianças, mas só queria comentar que eu sou natural de São Paulo, capital, mas ainda pequeno eu fui morar no interior.
E eu estudei em uma Escola Municipal de Dança Iracema Nogueira, que não tinha só dança, tinha aula de música, teatro, capoeira, artes marciais. E eu ia por conta das matérias de luta, era o que eu gostava. A minha mãe me colocou porque ela e meu pai passavam o dia no trabalho, então eles queriam que eu tivesse um momento de interação com outras crianças, de contato com a arte, não ficasse em casa, né, e tudo mais. Então, teve esse cuidado e teve essa oportunidade em uma escola municipal que me deu alimentação, que me deu as aulas, uniforme, transporte, todas as condições para que eu pudesse ter contato com a arte. E depois de 4 anos sem gostar tanto do balé, eu comecei a ter uma paixão, a ver homens na dança em workshops que a escola proporcionava e várias oficinas. E hoje eu tenho uma profissão, eu realizei muitos sonhos que eu nem imaginava sonhar. Eu tô aqui no maior festival de dança do mundo, num podcast, falando sobre um projeto, né, como esse. E então o impacto que isso causa na vida das crianças, dos jovens, da população, de modo geral, é muito grande. E como que você enxerga isso, trabalhando com isso diariamente? Então, isso transforma vidas. Eu gostaria de falar dos coreógrafos primeiro. Muitos começaram sem muita informação, fazendo pelo amor, e o Dança Catarina, ao longo desses anos, começou a reconhecer de levar a capacitação para os professores. E tudo é gratuito. Não... Capacitação para serem coreógrafos. Isso. Olha só, que legal. A gente capacita os professores, por exemplo, o Dança Catarina, ele faz uma escuta, na verdade, do que está acontecendo na dança escolar. Então, vai ver os trabalhos e tal. E aí, as deficiências de um ano para o outro, que a gente tem a conversa com os coreógrafos e eles sempre apontam os caminhos, o que eu preciso, qual a minha dificuldade. No outro ano, a gente está ajustando e levando justamente o que é necessário para facilitar a vida deles, né? E dar suporte. Porque não adianta não adianta só levar o palco para as crianças dançarem. A gente tem que cuidar de toda uma estrutura que está ali. E muito importante são esses professores, coreógrafos, não só a parte de construção da dança técnica, que é muito importante para eles, que eles não têm muito acesso, mas também a parte de licenciatura, do que é legal trabalhar com as faixas etárias da dança, educação. Então, tudo isso vai para os cursos, né? E a gente investe nisso. Agora, esse ano, vamos levar 20 cursos capacitativos para aplicar conjuntamente com o evento. Um dia de congresso técnico capacitativo e discussões e workshops, né, para os professores coreógrafos e um dia de evento. Então, isso é muito legal. Agora, qual a repercussão que isso tem? Nossa, eu tenho N coisas para contar, de quebra de timidez no palco, de dificuldades na família, como que eu vou entrar nesse assunto? Assédios mesmo, que as crianças vêm sofrendo. Então, toda uma construção de proteção da criança e valorização dela enquanto artista, mediante situações difíceis, financeiras, preconceito das famílias quanto à arte, principalmente a dança, que ainda sofre um preconceito maior, quebra de paradigmas. Tanta coisa, né? Meu Deus. Porque isso que você falou do preconceito é muito presente ainda hoje, né? Porque, sei lá, no Brasil a gente vê que os meninos que querem dançar sofrem muito preconceito dentro da dança e até da arte, até do teatro, até outras coisas. E eu acho que o Nando citou, né, que ele é fruto de um projeto. Sim. E que ele começou a se interessar mais quando ele começou a ver outros homens na dança também. Eu acho que essa representatividade importa muito também, né? Então, essa história do Nando, ela é super importante, que é um raio-x, né? Porque mostra como pode resgatar e deixar também os meninos terem liberdade para poder se expressar através da dança. Então, acho que foi em 2005 a gente entrou com as danças populares folclóricas,
que já abriu um potencial. A minha preocupação, até na época, não pensava muito nisso, né? Mas a gente percebia que tinham poucos meninos. E foi muito para o resgate do folclore catarinense que estava se perdendo na maioridade, na terceira idade. Então, o que a gente queria é que essas crianças resgatassem aquele folclore dançado por pessoas com mais idade e que isso viesse para o corpo infantil e juvenil, para que eles pudessem reverberar essa história tão linda da imigração catarinense e trazer também a história das danças populares brasileiras, reforçar. E outra estratégia que em 2012 veio para o Dança Catarina João Biasotto, que é das danças populares, das danças de salão, e eu já tinha um desejo muito grande de trazer o casalzinho para dançar na dança de salão. E assim foi um boom, porque tanto as danças populares folclóricas como a dança de salão quebrou paradigmas com preconceito, porque era o caminho para eles dançarem contemporâneo, né? Sim, depois veio as danças urbanas também, né? E foi um barato, porque a gente viu muitos meninos, e a gente vê muitos meninos dançando. E dessa história é tão impressionante que tem mais história de meninos que viraram professores coreógrafos, bailarinos, do que até as meninas. Olha só que interessante. É interessante. Semana passada a gente teve a defesa de um doutoramento de um bailarino que virou coreógrafo e depois se tornou doutor, falando de dança. E começou no Dança Catarina. E começou e reconhece, né, sempre está mandando MAP, muito obrigada pelo Dança Catarina, por esse projeto lindo. Se eu sou o que sou, eu sou pelo Dança Catarina. Meninos que dançaram nos palcos do Dança, que fizeram o teste para o Bolshoi, passaram, se formaram e estão dançando na Rússia. Agora, esse ano, a gente vai estar viajando com o Lucas Moreira, que foi aluno do Dança Catarina e aluno do professor Marco Aurélio Cruz de Souza, que está aqui como júri das populares, e se formou na FURB, e eu tenho a maior honra de levar o Lucas comigo esse ano como jurado para o Dança Catarina. Nossa, que demais, né? Então, colhendo os frutos do projeto já. Isso, e esses é muito importante. Esses, Larissa, são só pequenos relatos de grandes coisas que já aconteceram. Voltando ao preconceito, o oeste catarinense tem muita violência contra a mulher, né? E nós passamos também no Dança Catarina conversando com o público, pedindo o cuidado com a mulher, que é o núcleo da família, que está lá construindo, com a mulher que tem o companheiro, que é a mulher que é mãe solo, o respeito com as meninas também, os meninos ter o respeito e para que comece desde cedo, né? E justamente que a gente tem que começar ali nas tenras idades a mudar toda essa estrutura, mas tem dado bons frutos, porque se tem conversado sobre isso. Também, ano passado, foi um ano atípico, a gente investiu nas logos com várias crianças de várias cores diferentes e raças diferentes, e foi muito importante isso, porque o oeste catarinense também, e centro-oeste, é muito preconceituoso. E aconteceu no ensaio do Dança Catarina, uma situação desagradável de uma criança dizer para outra: você não pode dançar aqui nesse palco porque você é negra. Foi. E a criança, ela repercute o que ela vê em casa, né? Tipo, ela aprende a ser preconceituosa. A criança não nasce preconceituosa. Não, sim. Ela aprende com o pai e com a mãe. E foi tão providencial que ano passado teve toda a história da Barbie, que é polêmica, mas a gente levou uma Barbie diferente para os palcos do Dança Catarina, os bonequinhos, né? Era a Barbie mesmo, e o Ken era negro, lindo, o boneco que a gente revirou para conseguir, e nos painéis a gente também tinha o menino negro, a menina, e assim as faixas etárias, tudo colocado
para desconstruir esse olhar no Oeste Catarinense tão preconceituoso. E foi muito lindo, porque isso foi resolvido no palco e foi mostrado para as crianças, que era a surpresa de final do evento todo, e ela ganhou essa surpresa antes e saiu toda feliz, sorrindo, né? E isso acaba não acontecendo mais quando a gente desconstrói esses estigmas da sociedade tão errôneos, né? O Dança Catarina, ele tem essa direção, ele está sempre educando, falando sobre o cuidado com seus filhos, as drogas, ficar atento, observar comportamentos das crianças quando modifica. Então, tudo isso vem para o palco do Dança Catarina. É todo um trabalho ao redor, assim, né? Para que a dança consiga ter esse propósito, a arte consiga ter todo esse propósito, né? Isso, Larissa, porque a arte por si mesma, ela já tem um propósito de educar através das suas questões, né? Cada coreógrafo, cada professor, ele busca uma questão para trazer para o palco. Então, já tem essa educação que já acontece ali no palco, mas vai além, porque a gente sempre tem uma campanha para estar falando, para estar discutindo algo do momento, trazendo para os palcos do Dança Catarina, né? Então, eu acho que é um evento que ele não modifica só as crianças e os jovens, mas modifica uma sociedade, um público de 30 mil pessoas, né? Os ginásios têm de 1.500 a 2.000, 4.000, dependendo se ele é gigante, ele lota igual. Se ele é pequeno, ele lota igual. Nossa, também. Deve ser muito legal para os pais e para a família, né? Sim, também ter essa oportunidade de ver seus filhos brilhando sozinhos no palco. Porque às vezes, eu não sei, eu falo por mim, assim, quando eu era criança, eu já dançava e tudo mais, já falava, e eu não tinha essa noção, tipo, nossa, eu tô falando pra 1.000 pessoas, eu tô dançando pra 1.000 pessoas, não tinha essa noção, mas meus pais já tinham, né, essa noção de, nossa, é uma criança e tá lá, e tá se virando, então acho que é muito legal, assim, né, isso. A criança pode não ter noção da quantidade, mas ela tem noção de que tem um público que tá ali por ela. Então, dela se sentir importante, né? Ver a importância que ela tem naquele meio, é algo que transforma. Mesmo não sabendo os números, não sabendo a grandiosidade do que tá acontecendo ali, ela se sente importante por estar naquele evento e todos estarem olhando para ela. A autoestima, né? É bem resgatada num evento desses. E a gente também tem um cuidado com a premiação, né? A gente premia primeiro, segundo e terceiro, como todo o festival. A premiação é só em troféus e medalhas, mas a gente não premia a gente premia destaques e não melhor. A gente premia os destaques da noite, né? Então... Isso é muito interessante. A gente busca isso porque, como a gente está no meio das crianças e jovens, eu cansei de ver grupos chorando, saindo, e isso me angustia muito e angustia a nossa coordenação também, porque o Dança Catarina é para que as pessoas saiam felizes de lá, preenchidas, né? E a gente se preocupa com conteúdo educacional de uma forma muito grande. Esse ano passado a gente já fez, mas esse ano a gente colocou na temática 1, que ela é aberta para contemporâneo, danças urbanas e jazz. Eles concorrem juntos. A melhor obra, né? A ideia, nem vamos usar o melhor, mas o destaque da noite, a obra de destaque. Então, a gente está no regulamento Dança Catarina as 17 ODS segundo a ONU. Porque esse temática 1, a gente quer que eles tragam alguma coisa relevante e que discuta a sociedade catarinense com propriedade, que possa mudar um pouco, né, toda a estrutura. E a temática 2, não, ela é livre, então o coreógrafo pode se expressar da forma que ele quiser, com a temática que ele quiser. Ah, que interessante. Então, são essas duas, entre aspas, categorias? Não, temos, assim. Sim,
dentro do contemporâneo, jazz e urbanas. Mas temos a categoria também das danças populares, que é maravilhoso. O folclore dançado por essas crianças é algo assim primoroso. Inclusive, aqui em Joinville também é muito forte, né, as danças Sim. populares. Até no Festival de Dança de Joinville, porque a noite de danças populares no Festival de Dança de Joinville, a noite competitiva, é sempre assim, ingressos esgotados, as pessoas querem ver, as pessoas querem assistir, porque sabem que o nível é muito alto. É aí que a gente vê que a estrutura física mesmo aqui do Centro Eventos é muito boa, porque assim, parece que vai cair, o público vai ao delírio. O público vai à loucura. E os grupos de Joinville sempre estão no pódio aqui do festival, principalmente nas danças populares, e a gente que vem do balé clássico, que vem dessa coisa assim, linha e tal, a gente fica muito impressionado como as linhas são perfeitas, a simetria, assim, tipo, né, os movimentos é muito igualzinho, sincronia. É muito interessante, né, esse trabalho que é feito nas escolas também, Sim, né? Porque se a gente for olhar, a dança escolar, ela é a verdadeira base. A gente não pode esquecer dela, porque são os pilares que vão construir depois a dança de qualidade técnica, grandes bailarinos como vocês que vão saindo e vão construindo uma história, né? Poxa, tão talentosos em várias áreas, Obrigada. né? Então, é muito importante investir na dança escolar. Às vezes a gente pensa, dança escolar. Se vocês sentarem para assistir um oeste catarinense, um centro-oeste, ou até o sul, ou o leste-norte já tem mais acesso à informação, mas vamos pegar um oeste. Vocês ficam de queixo caído com a qualidade de construção coreográfica, limpeza de coreografia, conteúdos que vêm para o palco. É algo que deixa a gente até sem fôlego. Eu sou de Chapecó, oeste catarinense. E eu comecei o balé lá, né? Comecei a dançar lá antes de vir pro Bolshoi. E, inclusive, eu sempre estudei em escola pública a vida inteira. E até lá na escola que eu estudei, eu estudei em algumas escolas, mas numa das que eu estudei, a gente sempre fazia, assim, coreografias. E como eu já fazia balé fora, então sempre eu era meio a coreógrafa, assim, também, sabe? Tipo, ajudava a criar as coreografias com músicas de pop, né? Músicas, assim, aleatórias. Mas sempre era algo muito legal e sempre foi algo que chamou muita atenção dos alunos, eu acho, assim. E sempre foi algo muito difundido na escola onde eu estudava, tanto pelos professores quanto pelos alunos e tal. Sempre teve esse incentivo. E agora que o Nando foi pra Chapecó também, visitar a minha família e tal, minha mãe é professora, né? Sempre foi professora de escola pública de arte. E aí ela convidou a gente para ir para a escola, para conversar com os alunos, e foi muito legal, porque os alunos se interessam muito. A gente falando sobre a nossa experiência fora do Brasil, sobre a nossa experiência, né, com o balé, e daí a gente o Nando me levantou assim, nossa, a gente sempre crianças... mostra alguma coisinha, né? Porque o ao vivo é diferente, a gente leva alguns vídeos, os materiais para mostrar para eles também, mas ao vivo é outra coisa, a gente sempre tenta fazer alguma coisinha para eles acharem um máximo, assim, foi bem legal. A gente adora essa troca. Nossa. Em Araraquara, inclusive, também, onde eu comecei a dançar, quando a gente já foi pra lá, depois de ter trabalhado profissionalmente e tudo mais. E a gente teve a oportunidade de fazer um espetáculo. E um dos ensaios gerais que a gente conseguiu um contato com a prefeitura da cidade. Eles disponibilizaram um ônibus para a escola onde eu comecei a dançar e eles levaram todos os alunos para ver o nosso ensaio, né? Porque como o espetáculo era de noite, tarde, a gente não conseguia levar todos de noite, porque era fora do horário ali curricular deles, mas eles puderam assistir, né, o ensaio e ver como que funciona, correção, luz, som e tudo mais, e também ver a coreografia em si. E uma coisa que eu acho muito interessante, que talvez você perceba no Dança Catarina também, é que quando a gente dá outros workshops maiores, mais de balé clássico e tal, a gente, né, no final, às vezes faz um bate-papo e pergunta, alguém tem alguma pergunta? Aí demora pra surgir a primeira pergunta, depois as pessoas vão, né, começando a perguntar. Agora, nas escolas, tanto quando a gente foi em Araraquara, tanto quando em Chapecó, o momento que a gente falasse, alguém tem uma pergunta? Todas as crianças levantavam a mão. Isso acontece? Vocês percebem esse... Sim, porque eles têm, como é que se diz, fome
do conhecimento. Não é tão fácil para né? eles têm interesse, eles têm um respeito, uma consideração, né? E é bom relatar também que do Dança Catarina já vieram grupos aqui que foram premiados no Festival de Dança de Joinville. Nossa, Já isso é teve muito legal. grupo que foi para o festival em Portugal de dança, que saiu crianças premiadas também, coreógrafos. Então, é uma escola de talentos, porque vai formando talentos, né? Vão despontando talentos dali. E é assim muito impressionante, porque passa uma década, eu estou há 2, passa uma década e aí você vê uma renovação, você vê que tem coisas que estão renovando, alguns que são constantes sempre e outros que estão renovando, né? É assim um evento que ele é único mesmo, né? A gente também sai numa van que eu chamo que é a van do BBB, meio maluquinho, mas bota todo mundo junto numa van, cada um com uma personalidade diferente, um pensa assim, o outro pensa assado. Não é fácil passar 2 meses viajando 15 mil quilômetros, né? Nossa. É uma história. Você falou que você tá há 2 décadas já nesse festival, Sim. né, no Dança Catarina. E além disso, você também tem uma carreira artística, né, de teatro, de dança e tudo mais. Vou ler aqui um pouquinho que você foi formada em arte, especialista em dança cênica, desenhista de moda, consultora de imagem e estilo e multipremiada. Você estava contando pra gente que você ganhou alguns prêmios. Queria que você contasse um pouquinho, assim, dessa história. Desse outro lado, vamos dizer assim. Então, assim, em 2002 eu recebi um convite pelo American Dance Festival como coreógrafa residente, né, convidada para estar lá e montar um trabalho que eu montei as faces de Eva, e foi muito lindo, porque eu gosto muito de falar do universo feminino. Nossa, né? Que legal. E foi muito elogiado também lá nos pátios da Durham, que era a universidade onde acontecia o festival. Estive com companhias como Trisha Brown, né? E outros grandes nomes da dança que passaram pelo palco oficial, né? Mas eu também apresentei lá. Então, uma troca sensacional. Também ganhei o mérito cultural por esse meu trabalho, né? A medalha Cruz de Souza. Também ganhei o mérito. Muito legal ver esse reconhecimento, né? Parabéns. Tanto lá quanto aqui, fica né? honrado, né? Em saber, em estar podendo trocar experiências nesse sentido. E também ganhei o mérito cultural, medalha de mérito cultural como funcionária pública do Estado. E assim também embaixadora da paz e muitas coisas. Nossa, parabéns, mas eu queria perguntar um pouquinho sobre essa sua experiência como coreógrafa fora do Brasil. Você sentiu uma diferença, assim, com os bailarinos, cultural, na forma de dançar e tudo mais? Um impacto gigantesco, né? Porque você chegou lá, nossa, a coisa era assim, né? Muito rápida, então as aulas também muito puxadas, tudo muito alto, assim, muito fantástico, né? Então eu senti, sim, a gente aqui tem um jeito mais, como é que eu vou dizer, como é que eu explico o nosso jeito? Mais tranquilo, mais talvez? Tranquilo. E lá a competitividade e a cobrança é muito grande, né? Então mas assim, as técnicas maravilhosas, né? Grandes aulas que eu pude ter, assim, e contemporânea, improvisação. Você pode ensinar, mas pode aprender muito, então também. Voice and Gesture e assim vai. Muitas aulas fantásticas, muito conhecimento eu tive lá. Assim, e é claro, vi muita coisa linda, grandes nomes da dança, né? Acho que é sempre legal a gente sair da nossa bolha, vamos dizer assim, e ver coisas diferentes, porque eu acho que
isso incentiva a gente a pensar, a ser mais criativo, a pensar de maneiras diferentes, a entender que existem outras verdades, né? Além da nossa, assim, acho que é muito legal essa experiência mesmo. Foi, vi o Pilovis também, e fora do evento, depois eu tive a grande oportunidade de assistir Pina Bausch com Carnation, o espetáculo Cravos, que muito me toca, né? E conversei com a Pina Bausch e também com as bailarinas da companhia, porque na época eu estava fazendo a pós em metodologias e práticas do teatro, e eu decidi falar do Dance Theater e as tendências corporais do século XX. E eu dei, assim, a grande sorte de poder ter conversado. Foi incrível. É muito importante a gente ver toda essa experiência que você teve e tá podendo repassar para as crianças, né, nos dias de hoje. Inclusive, muito obrigada por estar aqui hoje. A nossa conversa passou rápido, mas foi um prazer estar aqui com você e poder aprender um pouquinho e trocar essas ideias também. O prazer foi nosso, eu posso falar nosso, porque somos o Dança Catarina, 330 coreógrafos, né? 5.000 crianças, né? Depende muito das etapas, 60 municípios envolvidos, né? Então, somos todos Dança Catarina. Que lindo. E, assim, o prazer é imenso estar aqui com jovens tão talentosos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. E obrigada a todo mundo que está nos ouvindo ou assistindo. Nos vemos no próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau. Tchau, Dança Catarina. Vamos seguir agora o Pode Dançar. Isso. E nós vamos seguir Dança Catarina. É isso aí.